Bom dia, queridos amigos, amados irmãos, é muito bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso estudo diário da lição da Escola Sabatina. Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio, e o tema do nosso estudo hoje é os dias da criação. Queridos, é interessante que o mundo tem desenvolvido uma tendência muito grande de entender a semana da criação como não literal, como uma parábola ou até mesmo um mito. Isso se deve à teoria da evolução, que supõe longos períodos de tempo para que as coisas pudessem acontecer, para que a evolução pudesse acontecer. Para sustentar a evolução, eles precisam de muito tempo. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? O que a Bíblia fala a respeito da criação? Quando você olha ali o primeiro capítulo de Gênesis, Gênesis 1, que tem ali a narrativa da criação, o termo disse Deus se repete, por exemplo, 9 vezes. E nós já estudamos e já entendemos que uma repetição dentro de um texto da Bíblia, ela representa ali uma ênfase, uma importância muito grande. E aqui a Bíblia está dando uma ênfase na mensagem de que Deus está falando e as coisas estão acontecendo. Uma outra repetição que acontece interessante na Bíblia é a palavra dia, seguida de um numeral. Ela se repete 7 vezes, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, 6, 7, dando também uma importância. Agora, uma coisa que é interessante, a palavra hebraica para dia é Yom. E quando nós vamos para o dicionário hebraico e procuramos a palavra Yom, ele vai dizer que Yom é um período de 24 horas, um dia literal. É verdade que esse dia pode ser usado na profecia. Essa palavra Yom é usada na profecia, por exemplo, as 2.300 tardes e manhãs, os 2.300 dias, é a mesma palavra, mas a própria Bíblia já explica que um dia representa um ano, simboliza um ano. Não quer dizer que essa palavra seja literalmente um ano, porque a palavra literalmente representa 24 horas. Uma outra coisa que é interessante dentro do ato da criação, no primeiro dia, quando Deus cria a luz, e a Bíblia diz assim, e Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Vem cá, como é que você conhece hoje? Quando escurece, você diz o quê? Começou o quê? As trevas? Não, você diz começou a noite. E por que você diz que começou a noite? Porque Deus colocou esse nome lá na criação. Quando amanhece, você fala assim, nossa, que dia lindo. Mas por quê? Um dia não tem 24 horas, mas você só chama de dia a parte clara. Por quê? Porque Deus deu esse nome lá na criação. Queridos, uma coisa que é interessante, nós conhecemos muitos detalhes hoje como foi descrito pela criação de Deus, como foi narrado na Bíblia, lá na criação de Deus. E aí umas coisas nós sustentamos e usamos e outras nós queremos descartar? Não pode. Outro detalhe interessante, o termo foi usado no singular, houve amanhecer e houve entardecer. Traduzido para o português, nas versões portuguesas, e houve tarde e manhã, o primeiro dia, o segundo dia. O texto não diz assim, e houveram tardes e manhãs para completar o primeiro dia. Não, é uma tarde e uma manhã. Yom, 24 horas. Queridos, é um padrão que se repete. Dia 1, dia 2, dia 3, são 7 dias, são 7 repetições, estabelecendo uma sequência consecutiva de dias. Não existe nenhuma evidência, nem no uso dos termos e nem na narrativa da história, de que possa sugerir assim um intervalo de tempo entre esses dias. A natureza literal, também tomada ali, quando Deus, escreve ali o 4º mandamento com seu próprio dedo, por exemplo, indicando um fundamento para o 7º dia, o sábado, que repousa assim numa semana, numa sequência da semana literal da criação. O próprio texto diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, a fonte das águas, e ao 7º dia descansou. Percebe a natureza factual da criação em 6 dias, o 7º dia sendo criado ali o dia do descanso. Interessante, quando nós olhamos na história, nós vemos a formação dos meses e também formação dos anos, até chegar aqui os 365 dias do ano. Foram dados nomes aos meses, mês com mais dias, mês com menos dias, isso tudo o ser humano fez. Mas uma coisa interessante, desde que é conhecida a Terra e a humanidade, a semana tem 7 dias, ninguém mexeu.
Até foi dado nomes aos dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas interessante que o sábado também ninguém renomeia, porque Deus já havia dado nome lá no ato da criação. Querido, entenda uma coisa, o mundo pode falar o que quiser, mas a única verdade absoluta, confiável que existe é a palavra de Deus. Portanto, ame a Bíblia, estude a Bíblia, envolva-se com a mensagem da Bíblia e você vai aprender muito sobre o amor de Deus para com a sua vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe e proteja a sua família, o seu lar. Um grande abraço e até a próxima.